Fala galera, hoje é dia de Êxodo 35, vamos lá. O sábado e as ofertas para o tabernáculo. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Essas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo. O sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Essa é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre, como também pano azul e púrpura, e carmesim, linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugo, e madeira de cetim, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode, e para o peitoral, e todos os sábios de coração entre vós dirão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo e a sua tenda e a sua coberta e os seus colchetes e as suas tábuas e as suas barras e as suas colunas e as suas bases e a arca e os seus varais e o propiciatório e o véu da coberta, a mesa e os seus varais e todos os seus utensílios e os pães da proposição e o castiçal da luminária e os seus utensílios e as suas lâmpadas e o azeite para a luminária e o altar do incenso e os seus varais e o azeite da unção e o incenso aromático e a coberta da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e o crivo de cobre que terá seus varais e todos os seus utensílios e a pia, a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas e as suas bases e a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio, a prontidão do povo em trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, e pendentes e anéis, e braceletes, e todo o vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor, e todo homem que se achou com pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugo os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal a trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que se achava com madeira de cetim a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração ficavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, e o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras, e os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária, e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, e fizesse pela mão de Moisés aquilo, trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Deus chama Bezalel e Aholiabe. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício, e para inventar invenções, para trabalhar com ouro e em prata e em cobre, em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros,
E ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre. E a mais engenhosa, e a do bordador, em pano azul e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Bom, galera, Êxodo 35, amanhã Êxodo 36. Falou!